Bem, o pessoal está perguntando aqui, o Felipe Rocha já perguntou, né, a respeito dos dados de emprego dos Estados Unidos que vieram alto. Né? A Só gente tem clique um em cima do aumento... comentário dele. Oh, desculpa, clique em cima do comentário dele que ele aparece. Ah, sim. Ótimo, ótimo. É que vieram altos, né? E que os Estados Unidos devem aumentar os juros para segurar a inflação. Isso é bom para o Bitcoin? Pode vir, ou pode vir por água abaixo? Basicamente isso que ele está perguntando. Então, pessoal, a situação assim, ela não está muito legal, tá? Porque esses dados de emprego dos Estados Unidos na semana passada vieram mostrando que o mercado de trabalho está pressionado. E geralmente no final de ano, o mercado de trabalho ele tende a ficar mais pressionado porque a gente tem mais contratações, tá? Final de ano é muito comum, até que no Brasil tem isso, muito emprego temporário, né, de final de ano. Enfim, a economia tende a ficar mais apertada e se esse mercado de trabalho continuar apertado, pode ser que o Fed endureça o discurso ainda mais, tá? Não sei, é difícil eu falar, fazer uma previsão, mas assim, pessoal, Bitcoin, criptomoedas, infelizmente, eles estão acompanhando muito os mercados, as bolsas americanas, e se o Fed endurecer o discurso, eu acho que pode ser ruim aí para criptomoedas, tá? Infelizmente, eu acho que... E só Pode falar complementando, às aí. vezes esses dados de emprego aí podem ser empregos temporários, né? Os Estados Unidos estão no pleno verão lá. Tá todo mundo de férias, muitas pessoas estão de férias e tendem a gastar mais e às vezes rola um movimento maior aí no comércio, tem aquelas contratações de empregos temporários, né? O Sim, agosto sim, dos Estados Unidos é equivalente ao nosso dezembro, né? sim. Mas dizem, final de ano, eu lembro que no final do ano passado, não sei se você lembra, Leonardo, teve até o caso de começar a faltar produtos em prateleira, né? Que final do ano tem muita, as pessoas viajam para ver família, Natal, aquela coisa toda, Réveillon. Então, também tem um aumento de consumo. Lá agora está no verão, tem até 2 picos de consumo de petróleo lá nos Estados Unidos, que é no verão e naquela época ali do inverno, ali no final do ano também, quando Sim. entra o inverno. Então, assim, a gente vai ter que ficar de olho nesses dados, tá? Porque esses dados vão dar a dica para a gente de como o Fed vai se comportar na política monetária. Imagina se o mercado de trabalho continua apertado. Uma coisa que é interessante a gente lembrar, pessoal, a inflação nos Estados Unidos, a gente está tendo nos últimos tempos aí, vou até compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês, tá? Que a gente está tendo recentemente aí lá nos Estados Unidos? Tem o índice das commodities, né? Deixa eu ver se eu acho. Esse daqui, pessoal. Olhem isso daqui, tá? Esse aqui é um índice que agrega aí várias commodities da Reuters, né? Ele já caiu aí desde junho, desde a metade de junho, quase 20%, tá? Quase 17%, tá? Ou seja, commodities estão caindo, a inflação continua alta. O que isso mostra para a gente? A inflação está muito atrelada a serviços, a mercado de trabalho. Então, para controlar, eles vão ter que desaquecer esse mercado de trabalho. Se ele continuar forte, isso é péssimo, tá? Eu vou aproveitar o gancho aqui, já vou falar do Bitcoin, que eu acho que é o que todo mundo está interessado em saber, né? Hoje o Vamos Bitcoin, falar ele do tá... Bitcoin, vamos falar. Vamos falar do Bitcoin. Se o Leonardo tiver alguma sugestão, alguma opinião aí, pode falar, fica à vontade, viu, Leonardo? Não, beleza, vai falando, depois eu dou o meu pitaco aí no final, minha opinião. Fechou. Então, pessoal, gráfico do Bitcoin, tá? O que eu tô vendo aqui? O Bitcoin, como eu venho dizendo para vocês nas últimas semanas, ele precisa passar daquela região ali de aproximadamente 24.300. Tá? Por que eu falo aproximadamente? A gente nunca pode tratar a região de resistência como suporte, de resistência ou suporte como um ponto exato, tá? O mercado ele pode violar um pouco e isso nem sempre vai dizer que rompeu, tá? Se ele conseguir passar aquela região dos 24.300, ele vai estar formando um pivô de alta. Se ele conseguir romper esse pivô de alta, aí dá para fazer uma projeção de curto prazo para o Bitcoin na região dos 28 mil dólares, tá? Se ele não romper, para mim ele vai estar andando de lado, tá? Vai estar indefinido. Nos últimos dias ele está indefinido. E se acontecer, né, outro cenário, tá? Tem gente que fala, você está falando que pode cair, pode subir. Não, para mim ele está indefinido enquanto ele não romper um desses 2 pontos. Se ele não conseguir ir abaixo do último fundo aqui também, não dá para apostar em quedas muito grandes, tá? O último fundo aqui, no caso, eu me refiro à região dos 20.500 dólares. Se ele perder essa região dos 20.500 dólares, galera, dá para desenhar uma bandeira de baixa, tá? E para mim, o que pode ser gatilho aí para uma possível nova bandeira de baixa que joga o Bitcoin mais abaixo seria alguma coisa relacionada aí à política monetária nos Estados Unidos, inflação, essas coisas que já vem aí fazendo preço no mercado, tá? Se ele rompe para baixo essa bandeira de baixa, aí o alvo seria na região dos 12 mil dólares, não seria nada bonito. Tainan, você está dizendo que vai? Não, ele tem que romper a bandeira de baixo primeiro e tem que acontecer alguma coisa aí, gatilho, que sustente uma queda desse porte, uma queda grande, tá? Mas eu lembro que quando o Bitcoin estava nos 30 mil dólares, 40 mil, ninguém acreditava que ele poderia voltar a 20, pelo menos a maioria, tá? O pessoal, quando chegou nos 30, tava muita gente entrando comprado, muita gente foi estopada, por quê? Porque o pessoal falou, chegou no fundo.
né, e estava formando um padrão de continuação aqui, e no gráfico semanal tinha uma bandeira de baixo com alvo lá na região dos 18, 17 mil dólares, ele foi, tá? Muita gente duvidava disso, né? Então, assim, é bom tomar cuidado, é bom observar e não tentar antecipar o que o mercado vai fazer, tá? Para mim, o mercado já está num ponto que hoje é muito melhor para quem quer começar a se expor aos poucos, quer começar a fazer compras parciais. Está muito melhor do que estava 3, 4, 5 meses atrás, mas ainda é bom tomar um cuidado, tá? Se você for entrar, faça compra para hold, faça compras parciais. Não fique tentando acertar o fundo, porque se ele vai para 12, você pode se assustar e acabar vendendo aí no desespero, tá? E só para compartilhar com vocês, pessoal, eu comecei a montar uma posição vendida aqui de trade, tá, gente? Nos mercados futuros, que inclusive é algo aí que, como eu sempre digo, se você não tem experiência, não opere, tá? Muito menos sem stop, porque se o mercado for contra, você pode perder muito dinheiro. E muito menos com alavancagem, que eu também acho que é bem perigoso aí para esse tipo de operação, tá? Eu comecei a montar uma posição, deixei uma ordem de short em 23.300 dólares, onde o Bitcoin está agora, deixei uma outra lá em 24 mil dólares, tá? Então tem duas ordens, meu stop está um pouco acima, ele está ali em 24.400 dólares, que é acima ali daquele ponto que foi o topo lá do dia 20 de julho, tá? Porque eu considero que se ele começar a ir muito acima aqui, ele vai romper, vai formar o pivô de alta, eu não quero ficar vendido. Meu primeiro alvo eu já deixei lá em 22.500, porque o que acontece? Se o Bitcoin cair para 22.500, eu desço meu stop, que vai estar ali nos 24.400, para o meu preço de entrada, que é 23.300, e não vou mais correr risco de perder, tá? Se bater meu primeiro alvo e não tiver pego a minha segunda ordem de entrada em 24 mil dólares no short, minha segunda ordem de venda, eu cancelo ela para não correr risco de depois o mercado voltar e pegar, tá? Depois, minha outra ordem fica ali na região dos 21 mil dólares, tá? Que seria aí uma região que a gente vê aqui que já foi resistência e suporte em vários momentos. Então, se o mercado bate ali, ele tende a... existe um risco dele voltar a subir, tá? Então, eu não quero ficar me arriscando vendido. E meu último alvo ficaria na região dos 19 mil dólares, que a gente vê aqui claramente no gráfico, que foi a um fundo, né? Uma região aí onde ele. É uma região clara de suporte, tá? As últimas vezes em que ele tocou essa região, ele subiu, então seria ali que eu fecharia completamente minha posição. E lembrando, pessoal, isso não é recomendação de investimento, só estou compartilhando aqui com vocês aí o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Primeiro, o mercado está falhando muito em romper essa resistência na região dos 24.300, 24 mil dólares, tá? Ele já bateu várias vezes e não conseguiu. Segundo, nessa semana a gente vai ter dados aí da economia americana que vão sair. É o dado do CPI, tá? Que ele vai sair, inclusive, lá na quarta-feira. Vou mostrar aqui para vocês. Né? Nessa semana a gente tem na terça-feira a perspectiva energética, que não é um dado muito importante, mas na quarta-feira a gente tem o CPI, né? O CPI, que vai trazer tanto a perspectiva da inflação relativa ao mês de julho, quanto a perspectiva anual, como que está aí a inflação dos últimos 12 meses, que no acumulado já vem aí bastante alta, né? Os últimos 12 meses aí veio 9,1, então a gente está com a inflação lá nos Estados Unidos muito alta, e a gente teve mercado de trabalho vindo muito forte na última semana. Eu penso que se vier uma inflação do CPI acima do que foi esperado, como aconteceu nos últimos meses, pode ser ruim, tá? Porque o mercado pode começar a precificar um aumento mais duro por parte do Fed nas próximas reuniões, e eu acho que o mercado ainda não está preparado. Talvez o mercado esteja esperando 0,75, mas, por exemplo, se ele virar e se o mercado começar a precificar 1, tá? Eu acho que hoje o mercado não precifica isso, poderia ser complicado. Na quinta-feira a gente vai ter também pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que é e também a gente vai ter o IPP, que é o índice de preço ao produtor, né? Ele mede aí a inflação ao produtor. Essa inflação que chega para o produtor, mais para frente ela vai ser repassada para o consumidor, tá? Então é um dado importante. Então, para mim, ali nas 9h30 da quarta-feira e às 9h30 da quinta-feira são dias aí, são momentos aí em que a gente pode ter alguma volatilidade. Se você não tiver muita experiência em mercado, cuidado se você estiver fazendo day trade, scalping, porque nesses horários o mercado às vezes costuma fazer movimentos aí bem previsíveis, tá, galera?